Olá, está começando mais um JF Entrevista, um programa com assuntos diversos sobre saúde, educação, política, economia, meio ambiente, segurança pública e muito mais. A cada semana temos um convidado para debater sobre um assunto relevante para a cidade. Hoje conosco, a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, Zona da Mata, Franciele Galil. Para participar com a gente deste programa, a editora do jornal Tribuna de Minas, Fabiola Costa. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos começar então, Franciele, tocando nessa questão do setor da economia, né? A importância que esse setor de bares e restaurantes tem para Juiz de Fora, e a gente não está falando só de bares e restaurantes, mas restaurantes industriais, lanchonetes, refeições coletivas, né, casas noturnas. É um setor muito complexo, né? Fala um pouquinho da importância dele hoje para Juiz de Fora, né? E como é que está a situação hoje, né, para Juiz de Fora e região, né, Franciele? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. O setor de alimentação fora do lar, ele vem crescendo, né, de uma forma bastante expressiva. E logo após a pandemia, nós tivemos esse aumento. Por quê? O índice de desempregados foram aumentando e as soluções de ficar em casa desaguaram nessa atividade de fazer comida em casa e tentar buscar uma renda extra. Então, nós observamos aí, né, um crescimento exponencial no pós-pandemia, onde muitas pessoas buscaram como fonte de renda alternativa naquele momento, né, uma forma de se manter. Alguns perpetuaram, outros voltaram para o seu setor, mas não é só esse fator, né? Vê-se hoje muita gente buscando novas formas de investir, e o bar e restaurante tem sido uma dessas fontes. Então, hoje nós temos vamos falar assim, mais dentro de Juiz de Fora, né? A gente vê um crescimento bem grande de bares, restaurantes, lanchonetes, né? Setor de alimentação fora do lar. Aonde vende comida, aonde vende bebida, nós temos aí essa representatividade da Abrazel, né? Aonde nós buscamos os empresários, né, a lidar melhor com os sabores e dissabores de quem escolheu sobreviver dessa atividade. Franciele, como é que está a recuperação do setor pós-pandemia? A gente já conseguiu igualar aos índices antes do coronavírus? A gente está em processo de recuperação? Quanto tempo pode levar para uma recuperação plena, né? Como é que está a demanda dos consumidores? Eles voltaram a frequentar os bares como antes? Conta um pouquinho para a gente como é que está essa situação. Então, nós já estamos aí numa retomada de movimento praticamente igual ao normal, né? Mas a gente não pode falar em lucratividade por parte do empresário, porque o legado que a pandemia deixou, as dívidas são muito altas, os empréstimos ainda são vários empréstimos, são negociações e renegociações. Então, apesar de termos casas cheias, né? A gente observa isso principalmente no fim de semana, que são aqueles empreendimentos voltados para o entretenimento, ver o restaurante, a casa noturna faturando, mas esse faturamento, boa parte dele já é compromissado, tanto com a manutenção ordinária dessa empresa, como também esse legado, que são essas dívidas que foram adquiridas para que esses empresários conseguissem se manter, né? Então, nós temos aí uma perspectiva de que leva-se aí uma média de até 5 anos para que a gente possa falar assim, agora estamos aí caminhando sem resquícios, né? Sem problemas, digamos assim, sem dívidas que a pandemia nos trouxe. A gente pode falar de empregabilidade, né? Você estava falando, né, de maneira geral desse setor. Em matéria de empregabilidade, comparação com outros setores, a gente pode dizer que esse hoje é um dos setores principais de Juiz de Fora, um dos mais importantes no que diz respeito à empregabilidade, Franciele? Sim, com certeza. Nós temos uma equiparação em termos de empregabilidade
praticamente no mesmo nível, chegando até ser um pouco superior do que a empregabilidade da construção civil. Um dos nossos maiores sucessos, que a gente pode afirmar com toda certeza, é que o setor de alimentação fora do lar é a primeira opção de empregabilidade quando o jovem se coloca disponível no mercado de trabalho. Então, ele chega no restaurante pedindo uma oportunidade de garçom ou um auxiliar de cozinha. Então, esse dado é muito importante, é algo que a gente traz mesmo e podemos como colocar assim, em destaque, que é um setor que abre portas para o primeiro emprego. Franciele, eu imagino que uma preocupação do setor hoje é a inflação. Em março, a gente teve uma estabilidade da inflação de alimentos e bebidas, mas em abril foi o segundo setor que mais pressionou o IPCA do mês. Né? Há uma tendência dos especialistas de que há uma queda gradual nessa inflação dos alimentos e bebidas, em torno de 5% até o final do ano. Mas como é que o setor tem convivido com essa pressão inflacionária? Quais são as consequências para o setor aqui em Juiz de Fora? As consequências dessas variáveis econômicas, o empresário ele tenta segurar ao máximo para não repassar isso para o consumidor final, porque ainda existe um temor de que aumentar o cardápio, fazer um reajuste no cardápio, isso pode fazer com que o consumidor se afaste. Então, na maioria das vezes, a grande maioria dos empresários do setor, eles seguram ao máximo em não fazer esse repasse, às vezes tira de uma outra atividade da empresa, procura economizar em algum outro lado para tentar compensar esse e evitar de passar. É óbvio que chega a um determinado momento, né, que isso não é mais suportável, mas é normal no nosso setor essa questão de trabalhar sem passar todos esses reajustes direto para o consumidor final para tentar segurar. E isso, de certa forma, traz um prejuízo, sim. Né? E aí cada empresário avalia a sua necessidade, né, a sua possibilidade de estar repassando no todo ou em parte essas inflações, todo esse movimento econômico, né, que um mês melhora, outro mês piora. Então, para tentar manter um padrão, existe assim algo que o empresário segura muito até o limite que ele pode para não repassar isso. Ô, Franciele, você está há quanto tempo à frente da Abrazel? E você está falando do setor aí, né? Que o setor tem segurado, né, os preços. O setor tem trabalhado de forma mais azeitada, vocês têm trabalhado, conversado muito, planejado muito, né? Imagino que sim, por conta até da pandemia que a gente passou, né? Como é que é o setor hoje, né, desse tempo todo que você está à frente aí da Abrazel? Quando eu assumi a presidência da Abrazel, não era pandemia. Então, eu estava, como que se diz assim, conhecendo a presidência, né? E na hora que eu conheci, vi tudo como poderia fazer, traçando os planejamentos, as metas, no ano seguinte veio a pandemia. E foi algo muito desafiador, tanto para mim, enquanto pessoa, né? Estar à frente com essa responsabilidade, a representatividade, a luta. Então, foi um momento que a gente acabou se estreitando ainda mais com os nossos associados, nesse diálogo com o poder público, tanto municipal quanto estadual e federal, em mostrar todas as nossas necessidades, né? E isso nos aproximou mais, isso arrojou mais a importância do conceito do associativismo, porque juntos a gente pode demonstrar a nossa força, né? Ter uma representatividade boa para que as autoridades conheçam as nossas necessidades. E a Abrazel, nesse sentido, ela é especialista em representar um setor, que é o de alimentação. Então, a gente acaba que se torna especialistas em peculiaridades, né, que outras entidades que representam também o setor de alimentação fora do lar, mas talvez não tenha tanta especialidade para isso. Nós temos essa especialidade e essa especialidade nos torna muito próximo desse associado, muito próximo desse empresário. Então, esse bate-papo, essa conversa, essas orientações, os posicionamentos
com toda certeza, isso foi primordial e essencial para que o setor pudesse se alavancar, porque a Brasel, para os empresários, é a fonte segura de informação do que eles podem fazer, do que eles podem esperar num futuro imediato, a médio, a curto ou longo prazo. E desafios, desse período que você está aí, quais os principais desafios que você diria que teve aí? A pandemia, né? Sem sombra de dúvidas. A pandemia foi o maior desafio, porque ainda mais para eu que estava recém-presidente, né? Então, eu comecei a experimentar uma presidência dentro de um normal, e vamos fazer e acontecer. E, de repente, de uma semana para outra, tudo mudou. E eu confesso que quando começou a mudar, não, nós vamos fechar 15 dias. Eu lembro que eu tinha uma reunião agendada com uma agência, que nós íamos nos reunir no dia 15 de março, para dar o start do JF Sabor. Aí a Andréia me ligou, não, nós vamos ter que remarcar. Eu falei assim, então marca para a semana que vem. Não, vamos remarcar para a semana que vem. Nós não tínhamos ali a dimensão do que se tornaria, né? Então, com toda certeza, a pandemia foi o maior desafio para a gente. Durante a pandemia, os próprios estabelecimentos encontraram estratégias diferenciadas, né? O foco maior no comércio virtual, nas redes sociais. Você acha que foi possível tirar um lado positivo disso? Sim, com certeza. Inclusive, não só para a gente enquanto presidente, mas para os próprios empresários que, ou às vezes ainda tinha dificuldade em alavancar o delivery, outros que não tinham a implantação do delivery, né? E acaba que agora, nesse momento, o delivery, ele soma na operação. Naquele momento, exclusivamente só o delivery, ele não pagava conta, né? Porque uma estrutura macro de um restaurante, ele não foi projetado para ficar só entregando, ele tem um custo muito maior. Então, custou-se também a levar para as autoridades entenderem isso. Ah, mas você está entregando, você aumentou o seu delivery, mas aquele negócio não foi projetado para sobreviver 100% por conta do delivery. Então, a gente foi driblando, tendo determinados jogos de cintura, as negociações com fornecedores, os donos dos imóveis, que foi um grande desafio, que é o aluguel, né? Então, isso tudo foi trazendo novos conceitos, né, para quem não tinha o delivery como fonte dentro da empresa, ratificou aqueles que já têm delivery, né? E interessante que eu estive com um associado essa semana, que o negócio dele ele abriu na pandemia. Então ele virou para mim e falou assim: o meu delivery ainda é mais forte do que o presencial. Eu falei assim: maravilha, não queira tá mudando isso sempre, porque é mais fácil você atrair gente para o seu negócio do que você vender no delivery. Eu li uma matéria recente sobre São Paulo, como que isso cresceu em São Paulo. Eu não sei se o nome é Dark Cozinha. Kitchen. Dark Kitchen, né? Que já responderia, acho que por quase 30% dos estabelecimentos de São Paulo. Aqui em Juiz de Fora a gente tem também isso, Franciele, esse crescimento, ou seja, um nicho que se formou, né, na pandemia, como a Fabíola lembrou, e que agora ninguém segura mais. Teve isso, né? Teve. Imagina que... São Paulo, né, tudo acontece para ontem. Em Juiz de Fora, a gente já tem alguns conceitos, mas são poucos, né? A Dark Kitchen é um espaço compartilhado, então essas despesas também são compartilhadas. Às vezes você quer empreender hoje, não tem condição de arcar com o custo de um espaço sozinho, então você divide ou você subloca. Às vezes tem um empresário que monta uma cozinha, todo um espaço e subloca para pequenos empresários. Juiz de Fora ainda é pequeno, mas é algo que está crescendo. Nós já conhecemos aqui duas marcas que se juntaram, né, em que o ponto forte deles é delivery, eles não precisam efetivamente de uma porta aberta e está dando super certo. Então, é algo que São Paulo, o que acontece lá, está acontecendo e bombando lá agora. Juiz de Fora leva ainda um pouco mais de tempo para cair na credibilidade, no conceito de quem está apostando nesse setor. Franciele, o que você acha que o setor precisa em termos de políticas públicas? Seja municipal, estadual, federal, qual é a necessidade de vocês hoje de apoio? Linhas de crédito e formas
diferenciadas para que esses empresários possam, né, empreender, tanto criar, né, uma empresa no setor, quanto também fomentar o crescimento da própria empresa. Porque o nosso setor ele é diferenciado. Nós temos que colocar assim, nós temos uma capilaridade muito vasta, né? Nós atingimos muitos locais, porque você pode andar em qualquer cantinho, em qualquer lugar, sempre vai ter um barzinho ou uma porta de garagem com alguém vendendo uma água, um biscoito. Então isso demonstra a nossa capilaridade. Porém, aquela pessoa que vive daquela atividade de uma maneira informal, sem conhecimento, ela precisa de ser reconhecida pelo Estado e esse Estado trazer políticas que compreendam a necessidade dela, que não tem um capital de giro, ela não tem assistência de um contador, de um consultor. Então, nós precisamos fazer com que o Estado entenda essa característica e a gente pode dizer que de 70% a 80% dos empreendedores desse setor têm essa característica, né? De começar o negócio, às vezes, ou por uma falta de oportunidade, ou por um sonho de ter o próprio negócio, de ter o próprio restaurante, de fazer o bolo e vender, né, de transformar a sua garagem num lugar que ele vai fazer comida para as pessoas. Então, nós precisamos dessas políticas, né, de linhas de crédito que enxerguem que essa pessoa, às vezes, não tem um fiador, não tem algo para dar em garantia em relação a esse empréstimo. Mas ele é um empreendedor e ele gera fonte, ele movimenta a economia. Então, essa é a nossa necessidade. Nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, né? Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Nós estamos conversando com a Franciele Galil, que é presidente da Abrazel Zona da Mata. Até já! Nessa semana, o Cidade em Pauta discute o incentivo à formação de novos atletas aqui em Juiz de Fora. Estamos recebendo o vereador Pardal, o ex-jogador Hudson e o diretor da Escola Adventista aqui de Juiz de Fora, Gleidson. O programa vai ao ar segunda-feira às 9h, quarta e sexta também às 9h. Eu sou a Cristiane Guerra e espero por você. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. No programa de hoje, o nosso entrevistado é a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, Franciele Galil. Quem participa com a gente é a jornalista da Tribuna de Minas, Fabiola Costa. E nesse bloco, Franciele, nós vamos começar falando da importância dos eventos, né? Juiz de Fora, que é uma cidade que tinha eventos tradicionais, como Festa Country, Miss Brasil Gay e outros grandes eventos, e agora tem uma retomada e até o impulso, né, o impulsionamento de outros eventos, até por conta de leis que foram aprovadas aqui na casa, o Dia do Torresmo, que vai ser 25 de agosto, a Rota das Cervejas, né, que já existe também na cidade. Fala um pouquinho da importância desses eventos para movimentar não só os bares e restaurantes, mas toda uma cidade, né? Comenta isso pra gente. Com certeza, os eventos é algo primordial para o nosso setor. Quando a gente fala em eventos, naturalmente sabe-se que tem comida. Se movimenta comida, né? Existe o setor de alimentação fora do lar. Então, nas suas diversas formas que esses eventos se manifestam na cidade, ele é uma ratificação do posicionamento do setor de alimentação fora do lar. E para nós agora, esse ano de 2023, nesse primeiro semestre, a gente já observa por alguns eventos que já aconteceram na cidade, a ratificação de que estamos voltando ao normal, com o aumento de consumidores indo e prestigiando esses eventos. A tradicional comida de boteco foi um sucesso, as filas que os botecos fizeram frente aos restaurantes. Logo em seguida a gente teve o seu mercado, né, que foram 2 finais de semana consecutivos, onde o destaque foi a gastronomia, que também teve uma disputa de pratos ali dentro, né?
Então, eventos dessa natureza, como Festa Country também, que é uma alavancagem muito grande para o setor de turismo e, obviamente, a gastronomia, né? São grandes cases de sucesso que só reforça o quanto que Juiz de Fora está voltando ao normal, né? Está de portas abertas para receber tanto os turistas do entorno que vêm para prestigiar esses eventos, como até os moradores locais, né? Que possam usufruir dessas festividades que o setor oferece. Ainda dentro disso, só para a gente, já que a gente está falando disso, você acha que Juiz de Fora se vende bem? Assim, esses eventos, a gente consegue sair um pouco, conseguiria sair um pouco dessa questão de Juiz de Fora e região e né, ter picos nacionais, momentos que as pessoas vêm para cá, como é o Miss Gay? Como é que isso funciona? Né? Como é que vocês têm discutido isso na Abrazel e também, né, de maneira política, de maneira mais geral com a cidade? Eu vou falar um posicionamento assim, muito particular meu. Eu ainda acredito e vejo que os eventos, a gente ainda tem muito mais o público da nossa cidade prestigiando do que propriamente o público de fora. Existe? Existe. Mas esse número eu ainda não vejo como um número satisfatório, né? E falando assim do turismo de um modo geral, não é totalmente a minha especialidade, mas para que o turismo possa concluir, a pessoa tem que vir, se hospedar, alimentar, visitar os espaços, né? Mas ela tem que permanecer na cidade. Então, o desafio é que essas pessoas venham e permaneçam na cidade, né? E eu vejo hoje, nós temos sim, nós recebemos turistas, mas poderíamos receber mais, né? É um desafio para Juiz de Fora realmente, de fato, atrair. O que eu acho e acredito muito é que o Museu Mariano Procópio, ele é uma abertura muito grande para o turismo em Juiz de Fora se posicionar, pelo tipo de acervo que ele tem, se comparado a Petrópolis. Então, a exploração dessa identidade, da abertura do museu, é o que eu vejo, não sou especialista, tá? Eu acredito que seja a porta de entrada para que a gente possa receber cada vez mais turistas. E a partir do museu, né, os visitantes saberem outros locais tão lindos que Juiz de Fora oferece. Juiz de Fora está no movimento, Franciele, de reconhecer, fortalecer e divulgar os APLs, né, os arranjos produtivos locais, principalmente do queijo Minas, da cerveja. Como é que esse movimento pode impactar positivamente o setor? Todos esses movimentos impactam diretamente, porque já traz um reconhecimento da importância de se empreender com a alimentação. Então, se existe um olhar para arranjos produtivos locais específicos da cerveja, é porque reconhece que esse nicho de mercado tem uma relevância econômica para o município. A mesma coisa com a PL do queijo, que foi feita agora. O da cerveja já vem há um bom tempo sendo discutido e realizado. Tanto é que nós acabamos de ter um grande evento e surpreendente no Parque Alfield, com um número de cervejarias que eu considero assim absurdo, lindo de se ver, né? E aí é uma demonstração de um posicionamento de um setor que faz literalmente a diferença na economia local e regional. Então é muito bem-vindo. A Abrazel sempre vem acompanhando essas discussões das APLs, né? E dando todo o apoio e incentivo necessário, porque é um reconhecimento da importância de quem empreende no setor de alimentação. Sobre esse evento específico, né, o cervejeiro, que foi numa final de semana todo no Parque Alto, já havia outros eventos juntos. Vocês já têm números, vocês estão discutindo isso? Porque tem as praças cervejeiras agora também, né? Na verdade, esses números ficam mais com a Unicerva. Eu ainda não tive acesso, ainda não conversei com o Alexandre para a gente poder estar sabendo esses números. Mas, assim, olhando, né, pelo o que o evento trouxe, a quantidade de pessoas que estavam ali naquele local, foi algo bem gratificante para a cidade. Franciele, eu percebo que há consumidores, principalmente do Rio de Janeiro, das cidades próximas, que vêm a Juiz de Fora exclusivamente para frequentar os bares locais, né? Seja pela característica da estrutura, seja pela alimentação oferecida. O que você acha que falta para a gente atrair mais esse público de forma concreta, divulgar
melhor o nosso diferencial? Eu acredito que a gente precisa trabalhar mais a comunicação, o marketing, a exploração do que Juiz de Fora tem, que é uma cidade receptiva, muito acolhedora, né? A gastronomia eu já vejo como algo assim primordial e principal, né? Nós temos muitos restaurantes com muita eficiência, sabores diversificados e com aquele temperinho especial que o mineiro tem. Mas eu acredito que a gente precisa mais ainda de se posicionar e colocar mais, demonstrar que a cidade tem atrativo cultural, gastronômico e tudo de muita qualidade. Nós já somos referência no turismo de negócios, mas no turismo de entretenimento, a gente ainda precisa se posicionar mais. É um posicionamento que eu vejo que está mais atrelado à forma de mostrar Juiz de Fora nesse sentido, de tantos locais e lugares legais. O fato de Juiz de Fora ter agora uma secretaria de turismo tem ajudado vocês têm, né, debatido bastante e junto com isso, né, ainda dentro dessa questão de desafio de se mostrar os eventos já existentes, né? Vocês encontram problemas para que eles aconteçam? Como é que é colocar um evento na rua, um evento na praça em Juiz de Fora? A Secretaria de Turismo, com toda certeza, faz a diferença. Só de já ter uma secretaria que representa, né, o setor, né, já abre portas para esse diálogo, já estreita mais e já reconhece a importância do nosso trabalho. Ainda temos, obviamente, algumas dificuldades, mas estamos caminhando, conversando, dialogando e buscando estratégias para facilitar mais esse acesso do espaço público como forma de lazer, né? Nós não estamos aqui para fazer, como que se diz, eventos ou buscar ações que sejam prejudiciais, mas que elas sejam o quê? Inclusivas, que fique bom para a comunidade, que fique bom para a cidade, que seja bom para o turismo. Não são atividades que a gente busca para ofender. A praça é um espaço público que, de forma ordeira, as propostas que são apresentadas são propostas de forma ordeira. E eu sempre gostei, sempre, muito antes até de ser presidente, eu sempre fui muito defensora, sempre me atraiu muito a utilização desses espaços, porque é o céu aberto, é a natureza, é mais aconchegante você estar num lugar bonito, arborizado, numa praça, né, batendo um papo, tá ali o seu pet, tá ali o seu filho. Então, a gente ainda vem trazendo essas discussões, tem muito a ser discutido, né? Mas eu acredito que a gente chega lá. Franciele, como é que estão as datas comemorativas nesse primeiro semestre? O segundo semestre, geralmente, a gente tem as datas principais, que é o Natal, né? Mas como é que foi o Dia das Mães, por exemplo? Como é que o setor avaliou a comemoração nos bares e restaurantes das datas afetivas? Essas datas são extremamente importantes para o setor, em especial a data do Dia dos Namorados e a data do Dia das Mães são as melhores datas para o nosso setor. E tem sido bem legal. No Dia das Mães, a gente vê uma diferença, né, na procura dos bares e restaurantes, apesar de que, com a pandemia, a gente ainda continua a observar que muitos ainda estão optando por estar em casa, fazer uma encomenda prévia, receber em casa, reunir com a família em casa. Isso, de certa forma, tirou um pouco, né, do consumidor de ir até o restaurante. Mas é claro que continua sendo uma crescente, né? E com toda certeza um sucesso para o setor, essas datas afetivas. E você acha que Juiz de Fora, com tudo isso que a gente está falando, a gente pode dizer que está se consolidando como uma cidade turística para além do turismo de eventos? Você falou que ainda falta muito, de eventos não, de turismo de negócio, você falou que ainda falta muito. O caminho está sendo trilhado, Franciele? Nós estamos trabalhando, obviamente, sempre em parceria com o diálogo com o Conselho Municipal de Turismo, com o Convention, com a Secretaria de Turismo, para que a gente sempre possa estar agregando, através da gastronomia, né, ações e posicionamentos que ratificam esse turismo. O turismo de negócio já é muito forte,
Mas o turismo de eventos, o ficar na cidade para o fim de semana, ainda é o desafio, e aí a gente vem buscando alternativas. Nós tivemos aí, esse ano, a rota do cicloturismo, que uma empresa de Juiz de Fora, que a Anexa investiu, foi uma parceria para atrair turistas, né, que gostam de se aventurar pelas trilhas, e aí foi um projeto maravilhoso, né, e que a gente trabalha nisso em conjunto para tentar mostrar, olha, Juiz de Fora tem essa alternativa desse turismo, né? E as festas, conforme a gente já tem festas tradicionais e ratificadas como Festa Country, que acaba que atrai realmente um público da nossa região, né? E Juiz de Fora tem também esse diferencial de ser uma cidade, para quem está de fora ou que vem até do Rio de Janeiro para esses tipos de eventos, é uma cidade que traz segurança para esse turista. Nós estamos conversando aqui com a Franciele Galil, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos no próximo bloco, nós vamos falar de JF Sabor, que está completando 21 anos. Fique aí, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. No programa de hoje nós estamos ouvindo a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, Franciele Galil. Quem está conosco para essa entrevista é a jornalista da Tribuna de Minas, Fabiola Costa. E neste bloco nós vamos voltar os nossos olhares para o JF Sabor, que está completando a sua maioridade, 21 anos, né, Franciele? Fala um pouco disso, quando começou, as pessoas tinham noção do que era isso, né? Que tamanho, que proporção isso tomou. Conta um pouco disso pra gente, se isso também acabou levando os próprios donos de restaurantes a se filiarem à Abrazel. Fala um pouco disso pra gente. O JF Sabor ganhou identidade, ficou maior de idade, ganhou uma nova forma de se comunicar. Então, nós buscamos atrelar isso, né, à autonomia. Ficou maior né? Então, a nossa proposta esse ano é o desafio com esse tema de identidade. E quando eu observo alguns recortes desde a primeira edição, quando a gente olha lá no nosso arquivo, a gente consegue observar toda essa mudança da primeira edição até as últimas edições, porque eu estou na 4ª edição do JF Sabor, enquanto presidente da Abrazel. E ao passo que eu pego assim caixas e caixas de recortes de jornais, de fotos, as nossas edições que vêm sendo produzidas, a gente pega um pendrive. Então, é uma diferença muito grande e é legal acompanhar esse crescimento, né? Desde a criação, né? Através dessas memórias que nós temos lá na associação, até essa maioridade que o festival ganhou. E aí, construindo, olhando esses conceitos, né, que foram base da criação do JF Sabor, nós, enquanto equipe, tomamos a decisão de dar uma nova comunicação, uma nova conotação para essa marca, né? Uma marca mais moderna, com uma representatividade mais arrojada da nossa mineiridade, porque nós estamos em Minas e é importante a gente ratificar também o processo de tombamento da cozinha mineira que está acontecendo, de ratificar Juiz de Fora como uma cidade de uma culinária extremamente saborosa, que é a cozinha mineira,
e que é pontuada de norte a sul, leste a oeste no nosso país. Você pode estar em qualquer canto do Brasil que você vai sempre achar uma cozinha especializada em cozinha mineira. Então, nós carregamos esse orgulho, carregamos esse legado, e o JF Sabor, ele tem essa natureza de cada vez mais posicionar o que a gente tem de melhor, que é a nossa cozinha, que é esse patrimônio que nós estamos aí lutando para trazer como reconhecimento e patrimônio cultural no nosso país e, quiçá, até mundial. Essa é a meta, né, que se tem aí. Então, o JF Sabor vem com esse desafio, que é o tema identidade, e foi proposto aos cozinheiros e chefes a elaboração de pratos baseados em insumos como milho, cachaça e café. Pode ser os 3 ingredientes ou um deles. Então, esse desafio, ele se apresenta nas diversas categorias que a gente coloca à disposição para que a empresa participante, ela escolha qual dessas categorias ela quer colocar, né? 1, 2 ou até 3 categorias, porque eu até converso com os empresários e falo com eles, olha, para aproveitar o JF Sabor, você pode escolher uma categoria que ratifica o posicionamento da sua marca no mercado e pode escolher uma categoria que você queira inovar. Ah, minha casa hoje é referência como pratos à la carte. Então, inscreve na categoria de pratos, ratifica o seu negócio. E você quer criar referência que você está introduzindo um sanduíche, se inscreve na categoria de sanduíches e hambúrgueres, né? E aí você tem 2 pratos, onde você traz uma novidade para o consumidor, né? E ratifica aquilo que você já tem como posicionamento do seu negócio. Então, existe também essa vertente sobre o lado empresarial, né, que a gente fomenta e instrui os associados participantes do festival, como ele pode aproveitar da melhor forma possível o festival para o seu negócio. E temos o lado do consumidor final, que ao visitar aquela casa participante, ele vai provar daquele sabor que é o tradicional da casa, mas ele também acaba sendo convidado a ter uma experiência de uma novidade que aquela casa está trazendo. Franciele, o evento acontece em setembro. Eu queria, por favor, que você falasse para a gente qual vai ser a data, quais são as categorias, como é que é o processo de julgamento e se já tem uma estimativa do número de empresas participantes. Deixa eu lembrar, então, dar uma ajuda aqui nas categorias, né? São 10 categorias: cozinha oriental, sanduíche, hambúrguer, pizzas, massas, quitandas, drinks ou coquetéis com cachaça, self-service, sobremesas, confeitaria, petiscos, porções e prato principal. É isso mesmo, Franciele? Exatamente. São essas 10 categorias que foram lançadas como desafio, né, do tema proposto para que os chefes e cozinheiros criassem os pratos para desafio, né? É importante esclarecer que as empresas participantes, elas têm opção de competir ou não competir. Então, existem algumas empresas que optam por não competir. São a minoria, tá? Mas a maioria entra para competir. Nós temos aí a possibilidade de participação do júri popular, onde eles podem votar, dar opinião no prato a partir do momento que eles estão no restaurante consumindo. Lembrando que o festival ele vai acontecer do dia 1º de setembro ao dia 1º de outubro. Mas nós, enquanto produção internamente, estamos trabalhando no festival desde o ano passado. Ele é um festival muito grande, né? Ele requer muitas ações antecipadas para que a gente possa literalmente entregar para a cidade e para as cidades do entorno também uma excelência em festival, né? A nossa expectativa aí esse ano gira em torno de 50 a 60 empresas participantes, né? Não só de Juiz de Fora, como também da região, que nós temos alguns associados. É importante também lembrar que nesse momento interno da produção do JF Sabor, a gente faz muita conversa com os nossos associados participantes do festival, dando dicas e orientações do posicionamento que ele quer dar para a casa dele na escolha da categoria do prato que ele vai fazer e escolher desenvolver para o JF Sabor. Dentro desse período, do dia 1º de setembro ao dia 1º de outubro, nós fazemos o júri técnico.
que é um júri 100% técnico, formado por profissionais capacitados em gastronomia. Alguns são das cidades, outros jurados são convidados. Nós ainda estamos nesse processo de montagem, né, e escolha de convidar quem serão esses jurados. E nesse dia a gente reúne os restaurantes que vão competir para serem devidamente avaliados. Essas avaliações, elas duram em média de 4 a 5 dias. Esse ano talvez a gente estenda um pouco mais, porque o jurado fica até, coitado, empanzinado de tanto prato que ele tem que provar. Porque se a gente pegar os dados, apesar de termos 50 casas participantes, né, nós temos uma média de 86 receitas, 90 receitas. Você imagina a pessoa ter que provar isso tudo? Não é fácil. E eu acompanho isso, né? Quando acontece os dias de julgamento, eu vou acompanhando. Teve um ano que eu fiquei até com pena. Teve gente que no final já estava praticamente assim, saturado, já não tinha mais como provar prato. Então, possivelmente a gente vai diluir esse prazo. Nós já estamos com um local estabelecido onde vai ser esse julgamento, então a gente marca o dia e o horário, né, da empresa participante. Ela vai com a equipe, com o chefe, com a pessoa que criou o prato, faz a finalização do prato, apresenta para esses jurados e esses jurados dão a nota. E aí começa aquela conversa, será que ganha, não ganha? Qual é a opinião, quando não é? E aí nós já temos a programação que no dia 10 de outubro nós vamos estar anunciando esses vencedores, né? Porque o festival termina no dia 1º, aí nós temos o prazo para apuração da participação popular, onde o pessoal pode votar. Inclusive já vou convidar para quem estiver assistindo o programa a se inscrever no nosso site, vai lá, entra no jfsabor.com, se inscreva, porque quando vocês chegarem no restaurante, quando as pessoas chegarem no restaurante, elas já têm o cadastro pronto. Então é só ela acessar o QR Code que vai estar na mesa daquele prato, que ela já vai dar a nota dela naquele prato. Então vamos antecipar esse cadastro, né? E já fica aí o convite para que todo mundo possa se organizar e prestigiar os restaurantes aí em setembro. Queria que você falasse um pouco mais da escolha dessas identidades, né? Você falou do milho, da cachaça e do café. Como é que vocês chegaram a essa escolha? Vocês acham que são produtos genuinamente mineiros? E, para além disso, como é que os chefes trabalham, né? Se é um momento também deles saírem um pouco do lugar, da zona de conforto ali, às vezes não trabalham com esses produtos e serem obrigados a isso. O que que isso faz aí, né, na cabeça desses chefes aí de... Não, agora eu tenho que me reinventar, tentar fazer um outro prato, né? Como é que é esse bastidor aí do JF Sabor, Franciele? Esse bastidor é o mais desafiador, né? É o tempo deles, alguns com insegurança pelo tamanho e a grandiosidade da marca de um festival que potencializa uma gastronomia de qualidade. É o maior e mais antigo festival de Juiz de Fora, né? Exatamente. E aí, isso acaba que se torna um grande desafio entre testar receitas, aí vem aqueles momentos de insegurança, o meu prato vai competir com o prato do fulano, será que tá à altura? Aí ele resolve assim, me dá mais um tempinho aqui, deixa eu melhorar isso, esse sabor não tá assim. Então, esses bastidores realmente são desafiadores. E a gente atrela isso justamente como é que eu vou falar? As peculiaridades que o setor tem, inclusive com referência à própria capacitação, né? Ainda é muito pequeno o número de profissionais capacitados. O que eu estou querendo dizer? Capacitados com os cursos de gastronomia. Muitas das vezes, as pessoas que estão comandando os restaurantes, que estão comandando as lanchonetes, elas estão ali porque aprendeu com alguém, porque é a técnica do restaurante. E quando você chega para elas e propõe um desafio deste tamanho, traz aquela insegurança. Será que eu consigo, que eu não consigo? Isso é até uma forma de fomentar com que ela busque recursos, né? Que ela leia, que ela pesquise, para que ela possa literalmente
trazer algo inovador, né, trazer realmente uma gastronomia de qualidade. E isso pode, inclusive, despertá-la a necessidade, né, a vontade de se capacitar, seja através de um curso técnico, seja através de workshop, através de faculdades, né, porque é importante a gente abrir um parênteses aqui também e falar sobre a questão da capacitação do setor. Isso é um gargalo muito grande que nós temos. Nós temos muitas vagas disponíveis de emprego, mas temos poucas pessoas com capacitação ou com vontade de ocupá-las. Eu sempre costumo dizer que hoje não existe profissão nenhuma que não exija de você capacitação. Até funções hoje, como recolher resíduos na rua, né? Os cargos ocupados por lixeiros, ele exige hoje uma capacitação que é você fazer um concurso. E por que você trabalhar num restaurante, você acha que eu não dei certo nada na vida, eu vou trabalhar no restaurante? Não, você tem que ser capacitado. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, porque além desses desafios, como vem o JF Sabor, existe a questão também da automação. As máquinas estão chegando e se você também não tiver um mínimo de conhecimento para operar aquele instrumento que vai te facilitar, também te coloca à margem. Então, hoje, um dos maiores desafios é a capacitação. Vagas nós temos, mas pessoas capacitadas para ocupá-las é muito difícil. E a gente tem um público também que vai ficando mais exigente, igual os chefes vão ficando mais... O público juiz-forano está mais exigente também? Juiz de Fora sempre foi muito exigente, né? Em diversos aspectos, principalmente o gastronômico. E isso também leva-se em conta na hora da criação desse prato. Será que eu estou agradando o meu cliente? Será que eu vou ser referência? Será que o meu prato está gostoso? Será que a apresentação está ok? Não está? Então, Juiz de Fora é um público exigente. Eu costumo dizer, se deu certo, se foi aprovado pelo público de Juiz de Fora, vai dar certo em qualquer lugar. Eu tiro por base eu mesma. As minhas experiências, as minhas exigências, falo até mais enquanto cozinha, porque eu também tenho um quê de cozinha, eu gosto, eu conheço. Então, a gente vai criando essa exigência. Eu adoro carne, gosto muito de carne vermelha. E eu sou exigente com o ponto da carne. Então, eu já sei aonde eu vou ser feliz e não vou ser feliz para fazer um pedido de um grelhado. Eu sei que na minha casa, se eu pedir um delivery, eu não peço um grelhado. Porque o tempo de chegar até a minha casa nem sempre me satisfaz no ponto da carne. Ele perde qualidade, não é o restaurante que é ruim. E você também tem que ter esse discernimento, né? Então, eu costumo mais falar... trabalho para os chefes aí, né? Exatamente, muito mais, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura também para saber aonde que a crítica de fato deve existir, aonde a minha escolha tem que estar congruente. Eu não peço batata frita no delivery, porque eu não gosto, ela não chega do jeito que eu quero. Não é o restaurante que é ruim. Então você é a primeira jurada lá do JF Sabor. Não posso. Não posso. Eu sou imparcial. Todos estão ótimos. E ali também não tem como ser ruim, porque está sendo feito ali, a temperatura da comida é algo a ser avaliado, aquela textura. Então é diferente. É diferente você comer no restaurante do que você pedir em casa, dependendo do prato que você pede. Franciele, e essa parceria com cidades vizinhas? Há quanto tempo tem essa parceria? Quais são os municípios que vão participar do JF Sabor também? Como é que você vê essa integração da comida, né, regional com a nossa aqui em Juiz de Fora também? Então, a Abrazel, ela, como de fato ela representa a Zona da Mata, né? Então, nós temos associados em outras cidades, mais especificamente aqui em Lima Duarte, através do distrito de Ibitipoca. Então, a gente já tem participantes dessas cidades. No ano passado, né, como a gente ainda está em fase de inscrição e conversa também com restaurantes participantes de outras cidades, mas no ano passado nós tivemos restaurantes participantes em Santos Dumont, em Bicas, em Guarará, através de uma rede de supermercados que participou na categoria de quitandas, né? Como eles têm filiais, então o nosso festival chegou nas cidades através desse supermercado de Bicas,
de Maripá, de Mar de Espanha, de São João Nepomuceno. Então, ter outras cidades com participantes leva um pouquinho do que é uma gastronomia de qualidade. Às vezes a pessoa está lá em Santos Dumont, não vem em Juiz de Fora, mas com restaurantes da cidade dela, ela tem condição de viver essa experiência de JF Sabor. E por incrível que pareça, a marca JF Sabor, por ser JF, ela não esbarra em uma rejeição de que esse festival chegue até a cidade. Porque os restaurantes dessas cidades confiam na qualidade do que é o festival, né? Ratifica a marca e coloca para acontecer dentro do restaurante. Então, a nossa função aí, enquanto Abrazel, é a nossa representatividade, né? Nessas cidades, através do posicionamento de festivais, através de posicionamentos políticos, né? De construir um diálogo também com os dirigentes, tanto do legislativo quanto do executivo nesses locais, para também trazer esse reconhecimento e a importância do setor. E nessa andança do festival no ano passado, a gente acaba conhecendo muitas histórias, acaba conhecendo e vendo o potencial de como algumas cidades cresceram no entorno da alimentação fora do lar. Cidades que às vezes tinham como referência 5, 6, 10 restaurantes, hoje praticamente triplicaram o número de restaurantes. E aí essa necessidade que o festival trouxe de posicionar esses empresários também dessas cidades. Não, peraí, aqui tem uma economia que deve ser olhada, que deve ter cautela, que deve, né, ter políticas próprias aí para estar reconhecendo. Então essa também é a importância do festival. Franciele, queria te agradecer, né? Todo mundo já ficou com vontade de ir para o JF Sabor. Agradecer a sua participação aqui, Obrigada. Agradecer a participação da jornalista Fabiola Costa, dizer que estamos aqui toda semana e que espero você, né, no próximo programa JF Entrevista. Você consegue assistir os nossos programas pelo canal 35.1 e também pelo nosso YouTube. Até a próxima semana.